Marino. Eu sou o Clinton. Enquanto cidadãos, tivemos a iniciativa de realizar uma série de entrevistas com os vereadores que se propõem a representar o distrito de Cruzes, Panelas, Pernambuco. A entrevista será composta por 5 perguntas, 2 minutos de respostas e 2 minutos para as considerações finais. Olá pessoal, esse aqui é o candidato Antônio Jorge, pelo partido PTN. Senhor Antônio Jorge, qual motivo levou a se candidatar a vereador? O motivo que levou a ser candidato a vereador, porque eu fui muito enganado pelos outros candidatos. Trabalhei muito os candidatos sem futuro. Sem futuro mesmo. Eu prometi uma coisa, eu não cumpri, eu trabalhava, ficava me esforçando. Teve época e época de passar um causa de uma discussão muito grande. E aí eu me encabulei, me dediquei, eu vou enfrentar uma chapa agora, que foi muita resenha para me deixar eu resistir. Quando eu queria resistir, não pode. Não pode, mas rapaz, é possível, não pode. Eu fiquei naquela briga de candidato ficou mas não pode. Eu quero, eu resisto. Aí então veio o prefeito, doutor Federico Moreira. Aí eu falei com ele, digo, olha, eu só voto se me apoiar como candidato a vereador, se me apoiar como candidato a vereador, porque esse é um sonho da minha vida que eu tenho. É um sonho que eu tenho enfrentar o poder executivo. Sonho que eu tenho. Mas não o que eu quero realizar, o que eu tenho dentro de mim. Fazer a cobrança e ser vigorado. Aí ele ficou por ali, você vai ser. No último dia ficaram de 8 da noite a 4 da manhã. Estamos na decisão. Quando dela fechar lá, e minha pau foi para ver para minha porta. Olha, você é candidato. Está preparado para registrar a chapa. Aí eu continuei, né? Não tem problema. Já foi muita briga, foi muita arenga, foi muito Jorge passou, foi muita. E eu continuei e aí enfrentei a turma na luta. Aí depois vinha esse movimentos, a gente ficou na luta. Então, hoje estou na festa da brincadeira. Senhor Antônio Jorge, seguindo para a próxima pergunta, qual a função de um vereador? A função do vereador é trabalhar pelo município, é trabalhar no destino de fazer o município crescer nas prestações de trabalho, de serviço. O recurso que é aplicado por gestor, você fazer a cobrança com ele para aplicar o recurso e os projetos que a gente fazer ser aprovado também e mantido durante os 4 recantos do município. Na cidade, na zona rural, na povoado, em todos os campos. E no sítio também. Então tem que ser, a gente tem que ter um fiscalizador para fiscalizar, para fazer essa cobrança. Senhor Antônio Jorge, uma das funções de vereador é fiscalizar o executivo. Se caso eleito, como o senhor faria essa fiscalização? Essa fiscalização, eu ficava na cobrança com eles. Na cobrança dele. Cobrança com ele, olha, eu preciso de projeto, estou precisando de projeto em tal lugar, em tal sítio, em tal sítio. E eu preciso fazer, a gente tem que realizar esse trabalho. E o pessoal precisa, como precisa, são 40 que tem que precisar e é para trabalhar para tudo, não é para trabalhar para um e outro não. Não, privar, desviar para outro canto e aquele desviado tem que ser concluído, tem que ser mantido o projeto, tem que manter o projeto e o trabalho. Entendi. Ok. Seguindo para a penúltima pergunta, quais são os seus projetos para contribuir com o desenvolvimento aqui de Cruzes? O meu projeto para trabalhar com o destino de Cruzes é fazer reunião com o gestor aí, que ele não tem reunião, ele não tem união, que eu não tenho mais, você vê, dentro do grupo mesmo, aí, fica um grupo aí. E se eu apoio muito tempo, se eu debater contra esses briguei, só não fica ligado, eu briguei muito. Debater um grupo aqui, fazer uma reunião aqui, vamos fazer isso aqui. Vamos debater, vamos tudo.
um por trás o outro ia desmanchar para aquilo ali. Uma gestão, rapaz, como é que pode? Você acha que está certo fazer isso? Rapaz, tem que manter o trabalho, cumprir aquilo que a gente prometeu aos cruzienses. Ok. Mas aí ficava terminando, aí terminou também, me afastava, eu não consegui. Aí ficou tempo que eu me afastei, não fico mais para panelas. Porque não tem combinação. Seguindo para a última pergunta, considerando que compra de voto de acordo com o artigo 41A da Lei 9.504 do 97 consiste em doar, oferecer, prometer ao eleitor com o fim de obter o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública. Isso parte desde o registro da candidatura até o dia da eleição. Partindo desse ponto, o que o senhor acha dessa prática de compra de votos e o senhor acredita que isso existe em Panelas? Uns fazem, agora eu nunca fiz. Fui cabo eleitoral. Hoje sou pré-candidato, sou candidato. Nunca fiz e nunca viciei o povo. Está no pé de ninguém. O povo que me acompanha, nunca fiz estar no pé de ninguém, pedindo dinheiro a ninguém e nem comprando. Porque para fazer isso, o primeiro voto que eu tinha negociado era o meu, eu nunca negociei. Eu votava pelo trabalho, Era o meu, diz, nunca fiz e nunca vou fazer. Não vou fazer não. Só que justamente as pessoas que estão por aí, não estão tratando de santinho. Vá lá em casa. Por quê? Porque sabe que tem serviço prestado. E se eu não prestasse serviço, ninguém queria acordo comigo, né? Agora você vê, hoje, através dessa compra dos gente que entraram por aí fazendo compra, é que fica parado de mão cedo. Você trabalha, se você não fizer 90%, se você não faz 90%, se você não completar 100%. Se você não comprar na 100, outro resto compra, tá? Porque 90% vai porque ele quer, só quer ficar. É por isso que tem essa tristeza. Tá o país nessa tristeza, está perdendo fora do país, quando a gente voltou nela. Tá essa briga e essa crise, a previsão que só vai terminar lá para julho não, março de 2017. Agora o senhor tem 2 minutos para responder e falar sobre as suas considerações finais, tá certo? Eu agradeço a vocês pela essa primeira vez que foi gravando esse momento com vocês. E me sinto feliz com vocês. E muito tempo vindo lá pra gente. Se eu chegar lá, a gente vai trabalhar muito mais. Vai trabalhar mais junto, vai pegar mais conhecimento, vai pegar ser potencializado. E agradeço mais uma vez, porque eu não estava sabendo o que estava acontecendo, né? Mas fique em casa. Agradeço pela vinda de você, pelo convite. Pelo convite do amigo Fernando aqui, que é meu parente aqui, da minha prima aqui, que é Vladimira, o pai dele que é meu primo e compadre também. E a gente tem umas considerações, que a gente tem, só quem sabe é Deus, o amor que a gente tem de um para o outro. Durante a família, né? E sobre o meu nome é 19111, pelo PTN. E agradeço a pessoa que quiser votar na minha pessoa, eu agradeço com muito amor, com muito carinho. Eu trabalho na política com muito amor, com muito carinho, respeitando a todo mundo, respeitando A e B e C. Eu não tenho adversário. O carinho e o respeito que eu tenho a cada um político, e a um político, cada um cidadão e cada uma cidadã. Analise bem o perfil de cada candidato e vote consciente. Lembre-se, o seu voto pode mudar o futuro.